Boa tarde. Em nome da Ordem dos Economistas e do ISEG, gostaríamos de vos dar as boas-vindas a esta sessão de homenagem ao Dr. Eduardo Catroga. Para a primeira saudação, chama ao púlpito o professor João Duque, presidente do ISEG. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao ISEG. Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, Sr. Presidente Aníbal Cavaco Silva, caríssimo, deixe-me chamar amigo, homenageado com a distinção de economista emérito da Ordem dos Economistas. Sr. Presidente da Câmara, senhores representantes das instituições civis e académicas, muito bem-vindos, excelências. Quando o Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, meu antigo professor, diga-se de passagem, me contactou a dizer que tinham para já iniciado uma sequência, ou melhor, uma iniciativa na Ordem que era celebrar, aplaudir e comemorar, no fundo, a vida de alguns economistas que se tornaram distintos na sociedade portuguesa. Naturalmente que algumas das pessoas que estavam previstas serem homenageadas eram antigos alunos, antigos docentes desta escola e, na altura, falou-me da possibilidade de abrir as portas, naturalmente, à iniciativa de acolher algumas dessas celebrações de justíssima homenagem. E, naturalmente, que eu, como Presidente da Escola, não podia fazer outra coisa do que ter o maior gosto em receber, em nome do ISEG, nesta escola, aquilo que é uma iniciativa muito meritória da Ordem, a que eu também pertenço, e que me dignifica pelo facto de me poderem associar e ter sido reconhecido, quando me recordo bem, primeiro inscrito na Associação Portuguesa dos Economistas e depois transformando essa associação na Ordem e de ser, na altura, reconhecido como um membro elegível para tal. Dito isto, uma das pessoas que foi imediatamente falada para ser homenageada foi a do nosso antigo aluno, Eduardo Catroga. O doutor Eduardo Catroga é uma pessoa particular no ISEG. Deixem-me dizer particular porque não são todos aqueles que se distinguiram da forma como o Eduardo Catroga se distinguiu na escola. Eu sei que os oradores da sessão vão tomar a palavra e fazer o elogio natural, mas eu gostava de pontuar apenas 4, 5 pontos que eu acho que são muito importantes, que referem ou que relevam a personalidade do Eduardo Catroga e a forma como ele se relaciona com a escola. Ele foi aluno do curso de 66, foi um aluno excelente, de quadro de honra, e, portanto, distinguiu-se como aluno. Mas, ao contrário de muitos alunos, da maioria dos alunos, ele continuou permanentemente ligado à escola. Primeiro, como docente, e como um docente muito interventivo, porque ele participou ativamente na revisão curricular daquilo que foram cursos e inovações curriculares, nomeadamente do curso na altura, Finanças e depois Gestão. Foi ele que introduziu cadeiras onde se estudava estratégia empresarial e que eram, na altura, uma absoluta novidade no panorama do ensino da gestão em Portugal. Vejam só, isto diz tudo também da capacidade de poder convencer as chamadas estruturas governantes da escola em aderirem a esse tipo de iniciativas. O Eduardo Catroga não foi só um docente que se distinguiu nessa área e continuou quase que permanentemente ligado à escola como docente. Naturalmente que teve ocasiões, nomeadamente que me recordo, quando prestou o seu serviço público na qualidade de Ministro das Finanças, esteve naturalmente afastado, mas não só como docente, o Eduardo Catroga
esteve presente em vários momentos importantes da escola. Esteve presente na constituição formal da Associação dos Antigos Alunos. Esteve presente, dos antigos alunos do ISEG. Esteve presente na formalização do IDEF, que hoje faz e concentra toda a formação executiva, na altura, numa forma organizativa, mas que teve exatamente na sua iniciativa essa gênese de se criar para se arrumar a formação executiva nessa instituição. Esteve presente na criação da Fundação Económicas como forma de ligar o ISEG ao mundo empresarial e às grandes instituições que se reconheceram, ou reconheceram no ISEG esta capacidade de poder não só formar aqueles que são muitos líderes da sociedade portuguesa, mas fazê-lo de uma forma especial, que é a nossa forma de estar na sociedade portuguesa. E, portanto, teve a capacidade de congregar grandes instituições que são os fundadores dessa Fundação Económicas. Mas esteve presente também na reestruturação física das instalações do ISEG. E porquê? Porque, se recordam, os antigos alunos recordam-se, antigos docentes também, naturalmente, daquilo que eram as aulas em Buenos Aires. Em Buenos Aires, não era na cidade de Buenos Aires, mas praticamente, não é? Que era na Rua Buenos Aires, onde nós tínhamos umas instalações onde funcionavam quase que metade das aulas, no meu tempo, como estudante. Um semestre era passado aqui em baixo e o outro semestre era passado lá em cima. E, portanto, essa reestruturação levou a que se conseguisse fazer uma troca, em termos financeiros seria um swap, entre as instalações onde funcionava a Direção-Geral de Saúde, aqui em baixo. Recordam-se alguns de terem vindo às vacinas ou tomar vacinas aqui embaixo ao lado do Parlamento, naquele espaço que agora é ocupado pelos nossos edifícios novos, por cedência desse espaço por troca do espaço na Buenos Aires. E, portanto, o campus do ISEG é hoje o que é, porque teve também nessa troca uma ação muito importante de decisão. Nessa altura, não como docente da escola, mas, apesar de estar fora, ser uma pessoa que acabou por intervir diretamente na operação, era Ministro das Finanças, e, portanto, esteve presente também aí. A escola permanentemente recebe a visita do Eduardo Catroga. Eu acho que não há semana em que ele não venha aqui à escola. Portanto, ele continua ativamente ligado, ainda agora na celebração dos 111 anos, nós levámos um ano a celebrar 111 anos, naturalmente, como todos os anos, mas este era especial, e constituímos uma comissão, naturalmente, com o coordenador, um coordenador altamente exigente, não faltou a uma reuniões marcadas praticamente com uma cadência semanal, ele manteve essa cadência, conseguiu levar e implementar todo o programa que passava desde a edição de livros, a organização de festas de celebração, etc. O Eduardo Catroga passou aqui praticamente este ano, todas as semanas, a reunir connosco e a dar-nos ideias e sugestões. Naturalmente que a escola revende-se num aluno que conseguiu externamente o prestígio que vamos ouvir elogiar, que conseguiu internamente o prestígio que já descrevi, não podia deixar de, nomeadamente, reconhecer esse prestígio, outorgando já em 2013, por aí, 14, com o grau de doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa e, portanto, desde essa data, nós reconhecemos-lo como um par entre os doutores. Dito isto, vou passar a palavra aos oradores, que naturalmente irão fazer a apresentação do candidato e explicar os motivos, porque é que, do ponto de vista também da Ordem dos Economistas, é melhor, por que motivos é que estamos aqui, porque verdadeiramente esta iniciativa, e o meu aplauso para a iniciativa é da Ordem dos Economistas, a que o ISEG naturalmente se associa. Vamos ouvir e queria, mais uma vez, reforçar a ideia
que tenho da forma como muito é merecido este reconhecimento público por aquilo que foi o percurso profissional de alguém que passou a vida a fazer economia. No caso, a tomar decisões de âmbito económico, desde o nível micro empresarial, ao nível macro nacional, como Ministro das Finanças. Mais uma vez, o meu agradecimento pela vossa presença e muitos parabéns, Eduardo Catroga. Muito obrigado. Muito obrigada, professor João Duque. Chamo ao púlpito o nosso bastonário, o professor António Mendonça. Muito boa tarde a todos. Quero começar por apresentar as minhas saudações a todos os presentes, a todos os ilustres convidados e a todos os economistas que hoje se encontram aqui reunidos para homenagear o nosso colega, o professor Eduardo Catroga. Saúde em especial o nosso anfitrião, o presidente do ISEG, o professor João Duque, e também por seu intermédio quero saudar uma vez mais o ISEG e toda a comunidade que aqui trabalha. E também para lhe dizer, já agora reagindo às palavras que ele há pouco disse, a iniciativa de atribuir o título honorífico de economista emérito é da Ordem, mas naturalmente que o ISEG é um participante ativo e seguramente também por causa do ISEG podemos estar hoje aqui reunidos por várias razões que eu também vou procurar apresentar. Permitam-me uma saudação muito especial ao Sr. Presidente Aníbal Cavaco Silva e à sua esposa, a Dra. Maria Cavaco Silva, pelo privilégio e a honra que nos concedem em participar nesta cerimónia, o professor Cavaco Silva também na qualidade de patrono do homenageado de hoje. Também para os familiares e amigos mais próximos do professor Eduardo Catroga, aqui presentes, vão as minhas saudações. E permito-me também uma saudação muito especial à ilustre economista emérita, a doutora Manuela Ferreira Leite, que também nos dá a honra de estar aqui presente. Aliás, estivemos aqui há pouco tempo a fazer uma cerimónia com estas características e também não quero deixar de saudar o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, também aqui presente. Como eu dizia há pouco, uma vez mais, num curto intervalo de tempo, a Ordem dos Economistas e o ISEG estão juntos numa cerimónia de homenagem a um economista de referência. Uma homenagem a uma personalidade ponto de convergência de múltiplas dimensões. Eduardo Catroga licencia-se em Finanças no ISCEF em 1966, continua com o exercício de atividades académicas nesta escola entre 67 e 1974, onde teve papel de relevo na renovação de toda a área da gestão. Regressaria a estas atividades no início dos anos 90, no âmbito do MBA. Dimensões que se estendem ao mundo da gestão empresarial, através do exercício das maiores responsabilidades executivas e não executivas em empresas de topo, passando por múltiplas missões de serviço público, das quais destaco a atividade governativa como Ministro das Finanças entre 1993 e 1995, no segundo governo do professor Aníbal Cavaco Silva. Pelo meio, demonstrando as qualidades de reflexão e de análise a partir das diferentes experiências que vivenciou, mas também a vontade de as partilhar, uma contínua atividade de publicações que se inicia em 1971 com as lições de Economia de Empresa e tem a mais recente expressão, em 2020, com o livro Desenvolver Portugal, Reflexões em Termos de Pandemia. Depois disso, já seguramente publicou outras coisas, aliás, até mais recentemente no livro comemorativo dos 111 anos do ISEG, mas, enfim, eu queria aqui referir a obra mais substancial de reflexão, pelo menos daquilo que eu conheço, do professor Eduardo Catroga, mas o que é importante é que no meio disto tudo tem tempo para refletir e partilhar as experiências que teve. Permito-me destacar ainda, e não me querendo sobrepor ao ilustre patrono que intervirá a seguir, o título de honor honoris causa, já aqui referenciado pelo nosso Presidente, que a Universidade de Lisboa entendeu atribuir-lhe em 2011, numa cerimónia que teve lugar nesta mesma sala e que representa o reconhecimento da importância para a Academia do percurso multidimensional realizado pelo seu distinto membro, o professor Eduardo Catroga. Reconhecimento este que teve recentemente um pouco dominante na sua escola de sempre, o ISEG, com a atribuição do seu nome ao átrio da entrada do edifício histórico pela Rua do Calhas.
A atribuição do título de economista emérito ao nosso colega Eduardo Catoroga insere-se num ciclo de homenagens a economistas que marcaram Portugal. De acordo com o regulamento aprovado pelos órgãos nacionais da Ordem, aos economistas que, a nível nacional ou internacional, pela sua ação e mérito excepcional, tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento das ciências económicas e empresariais, para o prestígio da Ordem dos economistas ou para o bem comum. Não é difícil reconhecer que Eduardo Catoroga pertence a esta categoria de membros excepcionais, tendo contribuído por diversas formas, ao longo de mais de 50 anos de carreira, para o prestígio e afirmação da classe profissional dos economistas. E como é apanágio das pessoas que marcaram a diferença, a sua intervenção não foi isenta de controvérsia. Ainda bem que assim foi e continua a ser. É um sinal de que o progresso e o desenvolvimento não se fazem sem rupturas e sem a ousadia de ser diferente e de abrir para novas propostas, para novos caminhos e constituir referência para as atuais e novas gerações de economistas. Uma postura que terá começado logo no início da sua vida profissional com a publicação do livro Lições de Economias de Empresa. Hoje, dia 27 de junho de 2023, numa coincidência feliz com o dia da realização desta homenagem, eu não sei se quando nós estivemos a falar para combinar o dia da homenagem, se o Eduardo Catoroga já não tinha isso presente, mas eu, de facto, não tinha isso presente, só mais tarde é que vinha, digamos, a ser chamada a atenção para esse aspecto, mas, como eu dizia, hoje, dia 27 de junho de 2023, celebram-se precisamente 25 anos da publicação do Decreto-Lei número 174 de 1998, promulgado pelo Presidente da República Jorge Sampaio em 5 de junho e referendado pelo Primeiro-Ministro António Guterres em 17 de junho, que cria a Ordem dos Economistas a partir da transformação da então existente Associação Portuguesa de Economistas. Portanto, é um dia duplamente simbólico, a homenagem e a atribuição do título de economista emérito e, precisamente, 25 anos que passam da publicação do Decreto-Lei que cria a Ordem dos Economistas. 25 anos que marcam a passagem da classe profissional dos economistas a um patamar superior de identidade e de afirmação de prestígio coletivo. Um patamar de referência para um exercício de responsabilidades exigente, competente e regido por rigorosos princípios deontológicos e com elevado sentido de serviço público. Num contexto em que o papel das ordens profissionais é posto em causa com a acusação de corporativismo e de travão ao acesso dos jovens à atividade profissional, quero aproveitar este momento simbólico em que homenageamos um grande economista para reafirmar que a Ordem dos Economistas não quer limitar o acesso à profissão de ninguém, muito menos dos jovens. Pelo contrário, a Ordem dos Economistas quer evitar com a sua ação que os jovens mais qualificados tenham de emigrar, como está a acontecer, por não encontrarem em Portugal as condições para serem reconhecidos e valorizados nas suas competências e nas suas capacidades profissionais. Este é o problema que está a travar verdadeiramente o acesso dos jovens qualificados à profissão. Não apenas dos formados em economia ou em gestão, mas de todas as formações que as demais ordens representam, em alguns casos atingindo já dimensões que não deixam de se repercutir dramaticamente na qualidade dos serviços que são prestados aos cidadãos. Um problema que está a assumir uma dimensão cada vez mais estrutural, com impactos evidentes no potencial de crescimento e de competitividade da economia portuguesa e ao qual a Ordem dos Economistas está e quer continuar atenta. Ilustres convidados e colegas, caro Presidente do ISEG, ilustre professor e amigo Eduardo Catoroga, a Ordem dos Economistas quer mobilizar as novas gerações de economistas para contribuírem com as suas qualificações e competências para o desenvolvimento do país. Para isso, é fundamental que se tornem membros da Ordem. Uma das propostas que fizemos neste processo de revisão dos estatutos da Ordem dos Economistas e que está contemplada na proposta enviada ao Parlamento é a alteração das categorias de membros que passam a integrar as de membros estudantes, membros estagiários, membros efetivos, membros séniores e membros conselheiros. Estamos numa escola de Economia e Gestão e convido os estudantes desta escola, do mesmo modo convido os estudantes das demais escolas de Economia e Gestão, a inscreverem-se a partir de agora na Ordem dos Economistas, na qualidade de membro estudante, para também, por esta via, iniciarem o seu percurso de inserção profissional. No período de desvalorização das qualificações que se atravessa e que se reflete diretamente no nível das remunerações dos recém-licenciados, é importante que se inscrevam como membros da Ordem para, em conjunto com as gerações mais velhas,
valorizarem a profissão de economista e afirmarem o seu prestígio na sociedade. Estão também aqui presentes nesta homenagem ao nosso colega Eduardo Catroga, colegas de outras gerações que igualmente não podem prescindir de dar o seu contributo para a transformação estrutural que o país exige. E para eles vai também o meu convite para que reforcem a ligação com a Ordem e participem nas suas iniciativas. Como tenho vindo a dizer, e volto a dizê-lo aqui hoje, a Ordem é de todos os economistas e não de um grupo em particular. O país precisa de uma Ordem dos economistas forte, aberta e independente, que seja um espaço de discussão técnica e científica e de atração dos mais qualificados profissionais. E que contribua com o saber e a experiência dos seus membros, enquanto instituição comprometida com o interesse público, para o desenvolvimento económico e social de Portugal e para a sua afirmação na Europa e no mundo. Ainda no quadro das comemorações do 25º aniversário, estamos já a proceder à primeira atribuição de títulos de economista sénior e de economista conselheiro aos membros que, respectivamente, tenham um mínimo de 15 anos e de 25 anos de atividade profissional, independentemente da data de entrada na Ordem. Este reconhecimento e valorização pelos pares do percurso profissional dos economistas terá uma consagração no Congresso Nacional de outubro próximo e passará a ser uma prática regular da vida da Ordem. Como títulos honoríficos passarão a existir as categorias de membro honorário e de economista emérito através de reconhecimentos excepcionais e seletivos, como aquele que hoje está aqui a ter lugar. Ilustres convidados e colegas, caras e caros amigos, não quero terminar esta intervenção sem fazer uma vez mais referência ao trabalho académico do homenageado. Em particular, a lecionação da disciplina de Economia de Empresa, que esteve sob a sua responsabilidade praticamente desde que se licenciou entre 1967 e 1974, responsabilidade esta que se estendeu a toda a área das disciplinas de gestão. Eduardo Catroga foi pioneiro nesta fase da introdução do estudo das metodologias do planeamento estratégico empresarial, indo ao encontro daquilo que se estava a fazer no plano mais macroeconómico com o planeamento estratégico da economia portuguesa através dos planos de fomento. Um pioneirismo que não pode deixar de constituir referência para os dias de hoje, quando se verifica no país um enviesamento pelo efêmero e pelo contingente em detrimento do pensamento estratégico estruturado e do planeamento a médio e a longo prazo, com impactos que já estão a ser sentidos e que não deixarão de agravar-se no futuro. Finalmente, as minhas felicitações ao ISEG, enquanto instituição centenária, que comemora este ano 112 anos de existência, por ter contribuído para a formação do brilhante economista que é Eduardo Catroga e, desta forma, permitir que o país beneficiasse com as suas competências profissionais e qualidades como cidadão de elite. Ao homenagearmos Eduardo Catroga, estamos também a homenagear a escola de elite que contribuiu decisivamente para a sua formação. E, ao mesmo tempo, a dizer que a escola que é hoje o ISEG também é o resultado de pessoas como Eduardo Catroga, aliás, como o nosso Presidente teve a ocasião de dizer, também é o resultado de pessoas como Eduardo Catroga, que ao longo da sua vida profissional e cívica nunca deixaram de se empenhar, sob as mais diferentes formas, no progresso da instituição em que se formaram, trabalharam e a que nunca deixaram de estar atentas. A atribuição do seu nome ao átrio da Rua do Calhas não poderia ser mais justa. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor António Mendonça. É com muito gosto que chamamos ao púlpito o professor Aníbal Cavaco Silva para a sua intervenção sobre a carreira de economista e gestor do Dr. Eduardo Catroga. Senhor Presidente do ISEG, Senhor Bastonário da Ordem dos Economistas, caríssimo homenageado, senhoras e senhores, é com uma certa emoção que regresso à escola onde me licenciei em Finanças
em 1964 e regresso para desempenhar uma tarefa específica, fazer o elogio profissional de uma personalidade que muito prezo, a quem a Ordem dos Economistas decidiu atribuir o título de economista emérito. Eduardo Catroga é um caso muito particular no panorama português da economia e da gestão. Tendo-se licenciado em Finanças na faculdade onde nos encontramos, revelou-se um brilhante gestor empresarial, um conhecedor dos meandros da macroeconomia e demonstrou uma capacidade para colocar os seus conhecimentos ao serviço da prática política que a muitos surpreendeu. O currículo de Eduardo Catroga, como gestor empresarial, é verdadeiramente impressionante. A classe empresarial portuguesa reconheceu nele uma apurada visão estratégica e qualidades especiais de liderança, de direção, de negociação e de decisão, assim como capacidade para mobilizar os seus colaboradores e perspicácia na definição dos melhores caminhos para as empresas. Com a idade de 31 anos, foi nomeado administrador financeiro da CUF, o maior grupo privado da Península Ibérica, onde trabalhava e se praticava uma gestão profissional moderna. 8 anos depois, transferiu-se para a SAPEC como presidente executivo. Aí, confirmou as suas qualidades de gestor de excelência. Na SAPEC, Eduardo Catroga foi o impulsionador da grande reestruturação, da expansão internacional e da diversificação da atividade da empresa, tornando-a altamente rentável e criadora de valor para os acionistas. Eduardo Catroga foi também convidado a desempenhar as funções de chairman e membro de conselhos de administração noutras empresas nacionais e estrangeiras, interessadas em beneficiar dos seus conselhos e orientação estratégica. Foi o caso da Nutinvest Sovena, onde deixou a sua marca na transformação estratégica e internacionalização do grupo. E foi o caso do Banco Finantia, um banco de investimento especializado em que o seu conhecimento do mundo empresarial e da economia mundial foi um ativo muito importante. Foi ainda o caso da EDP, onde desempenhou as funções de chairman e de membro do Conselho Geral de Supervisão, num tempo em que o seu saber e visão foram relevantes para o desenvolvimento das energias renováveis. Eduardo Catroga foi indiscutivelmente um dos melhores gestores empresariais do Portugal democrático. Compreende-se assim que o ISEG, escola onde fora um aluno brilhante e assistente, tenha visto nele um ativo importante para a sua projeção e o tenha convidado para professor catedrático para, no mestrado de gestão, levar aos alunos os seus conhecimentos e a sua experiência nos campos da estratégia e desenvolvimento empresarial.
No que respeita às suas missões cívicas ao serviço do país, estando em causa nesta cerimónia a atribuição a Eduardo Catroga do título de economista emérito pela Ordem dos Economistas, eu quero apenas destacar as suas qualidades de economista demonstradas no exercício das funções de Ministro das Finanças durante 22 meses, entre dezembro de 1993 e outubro de 1995. Eduardo Catroga deu prova de um domínio das questões económicas muito para além do que é normalmente exigido a um Ministro das Finanças, surpreendendo os analistas pela a sua sólida formação teórica e pela capacidade de utilização prática dos modelos e raciocínios da macroeconomia, em particular da política de estabilização económica. Demonstrou bem claro que, na sua mente, entendia que a situação do país em que o país se encontrava, para isso era essencial que a utilização dos instrumentos das políticas orçamental, monetária, cambial e de rendimentos fosse acompanhada por políticas estruturais, de modo a reforçar, numa perspectiva de médio e longo prazo, o crescimento potencial da economia, a produtividade, a eficiência económica e a competitividade das empresas. Este seu conhecimento, aliado à experiência como gestor empresarial, foi da maior importância para Portugal ultrapassar as consequências da crise económica que se abateu sobre a União Europeia em 1992 e 93, o que fez dele um dos melhores ministros das Finanças do Portugal democrático. Eduardo Catroga, como Ministro das Finanças, foi o impulsionador do relançamento da economia em bases sustentáveis, assente nos pilares da estabilidade do quadro macroeconómico e do aprofundamento das reformas estruturais do lado da oferta, orientadas para a melhoria da produtividade e da competitividade, a que, sabiamente, juntou uma gestão adequada das expectativas e o reforço do clima de confiança dos agentes económicos. Os seus conhecimentos da teoria da política económica foram a garantia de uma recuperação saudável da economia portuguesa, liderada pelas exportações e pelo investimento produtivo, a que se seguiu a expansão do consumo privado. O seu contributo foi decisivo para que, em 1995, Portugal apresentasse internacionalmente índices de boa saúde económica e financeira e estivesse na trajetória certa para integrar o grupo dos países fundadores da zona euro. No domínio da prática política, Eduardo Catroga foi um economista que não recusou passar a escrito as suas ideias, propostas e análises, distinguindo-se daqueles que se limitam a meras intervenções verbais ou declarações jornalísticas para que a falta de rigor e incoerência intertemporal das posições assumidas sejam apagadas pela passagem do tempo. Nos anos recentes, os portugueses têm conhecido Eduardo Catroga mais como economista do que como gestor. Em livros
e artigos publicados, e em conferências e entrevistas, disponibilizou aos leitores análises pertinentes e de qualidade sobre questões relevantes da economia portuguesa, europeia e mundial. Os seus escritos tratam de matérias tão diversas como política orçamental, crescimento económico, investimento direto estrangeiro, políticas monetárias do Banco Central Europeu e de outros bancos centrais, a União Monetária Europeia e a coordenação e supervisão das políticas económicas dos Estados-membros, a resposta europeia à crise económica da Covid-19 e os fenómenos da globalização internacional e dos ciclos económicos. É por tudo isto que comecei por afirmar que Eduardo Catroga era um caso muito particular no panorama nacional da gestão empresarial e da economia. Eu não me recordo de um destacado gestor empresarial português que se compare com Eduardo Catroga em matéria de intervenção intensa e de qualidade no domínio da economia. E também não me recordo de um economista que, como ele, se tenha afirmado como gestor empresarial de excelência. Encontro, assim, uma dupla razão para que a Ordem dos Economistas homenageie o meu amigo de longa data, Eduardo Catroga, e lhe conceda o título de economista emérito. É um ato de plena justiça, a que, com muita honra, me associo. Obrigado. Muito obrigada, professor Aníbal Cavaco Silva. Passamos agora à atribuição do título de economista emérito. Tem a palavra o Dr. Eduardo Catroga. Eu começo pelos sinceros agradecimentos pela presença de todos, os meus agradecimentos à Ordem dos Economistas por esta iniciativa, à minha escola universitária, o ISEG, por este acolhimento caloroso, e ao meu amigo, meu chefe, primeiro-ministro, Cavaco Silva, pelas palavras sobre o meu trajeto como economista. Agradeço a presença de todos, todos os amigos, todos os colegas, antigos alunos que eu vejo aqui, pessoas que me acompanharam em vários projetos empresariais, pessoas que me acompanharam em missões cívicas ao serviço do país na área da política, pessoas que confiaram em mim, dando-me determinadas responsabilidades, como o Manuel Alfredo de Melo. Eu não posso deixar de recordar o pai dele, que por proposta
do Engenho Vístolo de Abreu, que era realmente o meu guia, exemplo em termos de matéria de gestão, propôs para eu passar a administrador e que o pai, Jorge de Melo, aceitou, tinha eu 31, 32 anos. Portanto, vejo aqui caras amigas, vejo aqui colegas, vejo aqui pessoas que fazem parte do meu capital de afetos. A todos o meu muito obrigado. Caracterizaram, digamos, o meu percurso como economista e como gestor. Eu tenho aqui umas notas preparadas. É evidente que eu gosto mais de fazer improvisos, mas em relação a esta parte vou ler aquilo que preparei. Cada um é ele próprio e as suas circunstâncias. Como José Ortega y Gasset, filósofo espanhol da primeira metade do século XX, referiu na sua obra inicial, eu sou eu e a minha circunstância. E se não a salva ela, não me salva a mim. A primeira parte desta frase, eu sou eu e a minha circunstância, encerra uma concepção do homem como eu circunstância indissociável do seu meio. Dito de outro modo, o eu é distinto da realidade à sua volta, inseparável desta. Já a segunda parte da frase, se não salva ela, não me salva a mim, exprime a ideia de que o homem que quiser salvar-se deverá também salvar a sua própria circunstância, ou seja, a realidade à sua volta. Implicitamente, ele sublima a melhoria da condição do homem à sua ação, em contrapartida à ideia de inação ou de melhoria por omissão. Portanto, o Eduardo Catroga é ele e as suas circunstâncias. E para se perceber o eu do Eduardo Catroga e a sua circunstância e como ele entende salvar a sua própria circunstância, como economista e gestor, abordarei um pouco da minha visão estratégica como economista. E não posso desligar a minha visão estratégica como economista, o meu pensamento, efetivamente, do meu percurso, e da minha formação. O meu percurso já foi aqui, em traços gerais, salientado, mas eu queria dizer, e até que há vários caminhos para chegar a ser um economista ou um economista gestor, mas o meu caminho foi muito, digamos, consolidado por um lado, pela formação, em função das minhas próprias características, eu e a minha circunstância, tive inicialmente uma formação de banda larga, por oposição às vezes às formações de banda estreita. O que é uma formação de banda larga? Tirei aqui o curso superior de Finanças, que era um curso de 5 anos, que tinha um tronco comum com o curso de Economia em 75% das disciplinas, 3 anos praticamente comuns e 2 anos de maior especialização, um teoricamente mais voltado para a economia e outro mais voltado para as finanças públicas e empresariais e gestão, que era uma mistura à época. Portanto, uma formação de banda larga, mas eu devo dizer que, como hoje os futebolistas que começam, atingem a sua maturidade, como dizem, foi formado na escola do Sporting ou do Benfica ou na escola do Manchester City. A minha formação como economista, como eu vim do ensino técnico, digamos, entre os 10 e os 14, 15 anos, tive noções de economia política, noções, chamava-se noções do comércio, de direito comercial, de cálculo financeiro, de contabilidade. Portanto, comecei, digamos, com um determinado tipo de formação muito jovem, como todos, aliás, aqueles que vieram pela via do ensino técnico. Portanto, mas tive, essa formação, mas grandes preocupações de formação ao longo da vida, que eu queria aqui salientar, em função das minhas características e das minhas apetências.
E posso distinguir 2 ciclos na formação. Um ciclo essencialmente voltado para as empresas, para a formação das teorias da gestão, e outro ciclo mais virado para a estratégia e para a ligação da estratégia competitiva das empresas com a riqueza das nações e com a competitividade das nações e com o desenvolvimento económico e social do país. O primeiro ciclo, aliás, devo dizer, quando acabei aqui o curso de Finanças em 1966, por um conjunto de circunstâncias que não vêm ao caso, tive um ano em que pedi dispensa de iniciar o serviço militar e fui trabalhar, sabem para onde? Para o Ministério das Finanças, para um gabinete de estudos que existia, coordenado por Silva Lopes e com alguns colegas mais velhos, e tive a oportunidade, como jovem economista de 23 anos, a colaborar na Lei de Meios de 1967, a oportunidade de colaborar no grupo do financiamento e equilíbrio monetário do terceiro plano de fomento, que vigorou entre 67, salvo erro, e 1973, e tive a oportunidade de participar com colegas mais velhos, com quem também muito aprendi, no secretariado técnico da Presidência do Conselho, que era comandado por João Salgueiro, em representação do Ministério das Finanças, fiz parte dos grupos de avaliação dos projetos de investimento público para a seleção de projetos a incluir no terceiro plano de fomento. Portanto, tive uma oportunidade de um ano de uma grande consolidação de conhecimentos na área da macroeconomia e na área do planeamento público. Mas eu sentia que a minha vocação estava na decisão empresarial. E não foi por acaso, eu tinha a oportunidade de ir para qualquer ramo, aqui assistente de qualquer ramo, escolhi o ramo que era até, na altura, o menos prestigiado, que era até depreciativamente, à época, quase depreciativamente, considerado o ramo das contabilidades. Não tinha o prestígio da economia, não tinha o prestígio das matemáticas, não tinha o prestígio das finanças públicas. Eu escolhi o ramo da economia da empresa e transformei-me, portanto, e fui para assistente da cadeira de economia da empresa, onde eu sentia que era realmente um ramo com grandes perspectivas de desenvolvimento e carente de uma grande modernização. Portanto, entre 67 e 68, eu era já quadro do Grupo CUF, e tive o privilégio de ter, digamos, trabalhado com pessoas de excelência. Eu fui sucessivamente chamado a responsabilidades na área dos sistemas de informação e controle de gestão, depois para a holding do Grupo CUF, na área do planeamento estratégico e análise de investimentos, depois para a área das finanças empresariais e depois em funções de gestão global. Portanto, eu, em acumulação com as funções docentes, eu tinha preocupações de formação permanente, digamos até ligadas com as atividades académicas que aqui tinha. E, portanto, eu, nesta fase, entre 68, e eu posso dizer que foi um ciclo, até 1990, por aí, eu estudei detalhadamente, desde os pioneiros do planeamento estratégico, como o Ansoff, os pioneiros, digamos, da gestão, como Peter Drucker. Estudei todos aqueles clássicos, os pioneiros das finanças, as finanças empresariais que tiveram um grande desenvolvimento nos anos 80, com o desenvolvimento dos conceitos de risco, de custo de capital e de equilíbrios dinâmicos, os desenvolvimentos na área do marketing, em que o clássico do Kotler, Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation and Control. Portanto, eu tive essa preocupação de formação na área da gestão e depois tive a felicidade, no Grupo CUF, ter uma segunda escola de gestão, trabalhar com a McKinsey
em projetos de eficiência estratégica, de eficiência operacional, e portanto, passei pela Harvard Business School, onde tive cadeiras e professores brilhantes. Contratei com o início dos trabalhos do Porter, no campo da estratégia competitiva, no campo das vantagens competitivas, e, portanto, no fundo, tive uma formação em todas as áreas funcionais e da empresa, que eu vi sempre a empresa como um sistema de funções que otimiza recursos para obter resultados e criar valor. Eu tive, portanto, em articulação com as funções académicas que aqui tinha e com as responsabilidades de gestão prática, grandes preocupações de conhecer os fundamentos teóricos e de conhecer e de beber princípios e inspiração nos grandes autores. Portanto, tive uma boa formação nessa área e, à medida que ia desempenhando mais funções de gestão global, passei, digamos, para a área da estratégia. E foi esta área da estratégia que eu tive aqui uma segunda vida e uma segunda contribuição nesta casa, quando desenvolvi, digamos, os estudos de estratégia competitiva, os estudos de análise estratégica dos setores e da concorrência, a análise da concorrência em mercados globais e depois, com os meus alunos, alguns deles estão aqui, analisámos os casos de sucesso competitivo, as estratégias competitivas das principais empresas portuguesas no setor. Portanto, digamos, um primeiro ciclo, isto vem a propósito da formação permanente de banda larga, um primeiro ciclo, digamos, muito voltado, em que esqueci um pouco a macroeconomia e muito voltado para as matérias da área da gestão, e depois, a partir, em articulação com o ensino da estratégia competitiva e do ensino das vantagens competitivas das empresas e das vantagens competitivas das nações, eu percebi, digamos, e senti cada vez mais a potência para retornar ao estudo das variáveis macroeconómicas e acompanhar mais de perto a evolução da economia europeia, da economia internacional, da economia portuguesa. Portanto, aqui na área da macroeconomia, eu devo dizer, foi formado nesta casa no ensino da chamada síntese neoclássica keynesiana. Depois acompanhei os desenvolvimentos do pós-keynesianismo, os desenvolvimentos da teoria quantitativa da moeda e do monetarismo. Acompanhei as tentativas para renovação dos modelos do comportamento dos agentes económicos no campo da microeconomia. Acompanhei o aparecimento da teoria das expectativas racionais e mais tarde, da economia comportamental. Portanto, eu, nesta segunda fase, a partir dos anos 90, passei a estudar mais macroeconomia do que gestão. E, portanto, tive um novo ciclo de formação. Aliás, no ciclo de formação, aqui na primeira fase, ainda nesta casa, tive 3 cadeiras de finanças públicas. Finanças 1, que era a teoria do orçamento. Finanças 2, que era a política fiscal, impostos. E Finanças 3, que no meu ano foi virado para as políticas de estabilização financeira. Estudávamos o PICOC e eu estudei o Masegrave. O Masegrave e a famosa síntese de Masegrave das 3 funções das 3 funções da despesa pública, financiar bens públicos e contribuir para a estabilização da economia e, portanto, tive a oportunidade de realmente ter um segundo ciclo de desenvolvimento da minha formação em macroeconomia. Portanto, não admira que eu tenha como elementos permanentes do meu raciocínio estratégico, e eu queria agora deixar só umas notas sobre
a minha visão estratégica como economia, como economista. Portanto, é o homem e as suas circunstâncias. E, portanto, são elementos permanentes do meu raciocínio estratégico, derivados da minha formação como economista e gestor ao longo da vida e das minhas vivências e reflexões como economista, representam, isto aí para os colegas que muitas vezes não sabem se eu sou um economista de direita, se sou de esquerda, se sou do centro, eu queria dizer que tenho aqui um acervo permanente no meu pensamento como economista. Quais são os elementos essenciais desse pensamento? O primeiro elemento é que a criação de riqueza é um instrumento para o desenvolvimento económico e social. Um segundo elemento é que as empresas são a célula base da atividade económica e são a fonte da criação da riqueza e do emprego. Um terceiro elemento, a demonstração que a competitividade de um país, a sua prosperidade exige uma visão sistémica de um conjunto de fatores estruturais sobre os quais há que atuar. Quarto ou quinto elemento, que a prosperidade de uma nação é determinada, em última análise, pela competitividade das suas empresas. E que a capacidade competitiva nacional é determinante da produtividade, ou seja, do valor da produção por unidade de trabalho ou de capital. E que a produtividade é a base da prosperidade de uma nação, pois é ela que determina, em última análise, o rendimento das famílias e das empresas e logo o rendimento do próprio Estado. E é a produtividade que pode garantir a sustentabilidade do Estado Social. Portanto, eu defendo uma política económica que tive a oportunidade de pôr em prática sob a égide do governo do Primeiro-Ministro Cavaco Silva, integrado, portanto, numa década de uma política económica coerente e acompanhada de reformas políticas, económicas e sociais. Eu sempre defendi uma política económica integrada e coerente. E o que é isto? Uma política económica integrada. Integrada, muitas vezes os economistas olham para as políticas do lado da procura, o demand side, política orçamental, política monetária e cambial e política de rendimentos, que eram os três instrumentos clássicos. Mas esquecem-se frequentemente do supply side. Portanto, de uma combinação harmoniosa entre as políticas do lado da procura e as políticas do lado da oferta, que têm a ver com a capacidade produtiva do país, que têm a ver com o potencial de crescimento económico, a produtividade, a competitividade do emprego. Portanto, é aquilo que eu chamo uma combinação integrada, um mix, um policy mix, que tem em cada momento, em função do contexto e do diagnóstico estrutural, tem que ter a combinação mais adequada. E tem que ser uma combinação coerente. Isto é coerente com o quê? Coerente com o nosso modelo político-económico, que é uma economia de mercado, que quer ser vencedora na União Europeia e na zona euro. É este um modelo em que temos que ser competitivos e, portanto, é um modelo que tem toda a combinação, um mix de políticas, tem que partir deste pressuposto, a menos que aqueles que queiram alterar o modelo. Portanto, é um modelo que tem que ser uma economia competitiva, produtiva e socialmente inclusiva. E, portanto, é um modelo que tem que ser coerente, uma política económica tem que ser coerente, integrada na política geral do país, que tem que ser uma política, digamos, reformista, no sentido de conduzir o país não apenas para a solução dos problemas do dia-a-dia, mas políticas harmoniosas de médio e longo prazo em todos os domínios fundamentais. Portanto, defendo, como já em 1994, 95, tive a oportunidade de aplicar uma política económica harmoniosa, que combine políticas de estabilização macroeconómica com políticas estruturais do lado da oferta. E, portanto, com um mix adequado a cada momento em função dos problemas de curto prazo e de médio e longo prazo que há que enfrentar. Portanto, tenho uma visão sistémica, na medida em que tenho consciência que a produtividade é multifatorial, depende de um complexo sistema de fatores que radicam nas instituições, no pilar político-institucional, radicam no pilar económico-financeiro e radicam no pilar social. Tenho uma concepção de política económica que é uma política económica e social, orientada para as pessoas. O Estado Social é uma conquista civilizacional,
Mas o Estado Social, para ser sustentável, nós temos que criar mais riqueza, temos que ser mais produtivos. Portanto, é a produtividade que é a base da prosperidade económica e social. Portanto, não vou aqui desenvolver as políticas necessárias que eu vejo, os grandes eixos, já tenho falado sobre isso, tenho escrito sobre isso, mas queria apenas dizer que, efetivamente, a política tem uma concepção, uma visão estratégica como economista, de uma política global, integrada, com uma combinação adequada de políticas de curto prazo, de médio e longo prazo, dentro de determinados objetivos. E os nossos objetivos são objetivos de convergência económica e social com os países mais desenvolvidos. É um sonho português desde o século XIX, desde as conferências do Casino, em que os intelectuais portugueses, à época, tomaram consciência do atraso do país, que tinha perdido o comboio da primeira Revolução Industrial, e começaram a refletir como é que Portugal se podia desenvolver. Portanto, temos um sonho histórico de aproximação aos níveis de vida dos países mais desenvolvidos. Isto é, um sonho histórico de nos aproximarmos dos indicadores económicos e sociais dos países mais desenvolvidos. Não é da média da União Europeia, que tem vindo para baixo com a entrada de novos países, é da União Europeia A15, que hoje representa, historicamente, o grupo dos países mais desenvolvidos. E, portanto, neste campo, digamos, não posso deixar, recordo, vamos comemorar o 25 de Abril, estamos quase a fazer 50 anos, havia objetivos, toda a minha geração, eu tinha 32 anos, ou que era, objetivos de descolonizar, de democratizar e de desenvolver, e na realidade o objetivo de democratizar está alcançado, com necessidade de aperfeiçoamentos das instituições e do sistema político, como são evidentes. O objetivo de descolonização também foi alcançado, também com muitas vicissitudes, que o tempo ajudou a consolidar. Portanto, estes dois objetivos estão alcançados. Mas o objetivo do desenvolvimento não está alcançado. Eu recordo que em 1974 nós tínhamos 59% do nível de vida médio da União Europeia A15. São dados do Eurostat. Em 1985 tínhamos 56%. Em 1956% do PIB per capita em paridade de poder de compra. Em 1995 tínhamos 68%, quase 69%. E atualmente estamos com 72, 73%. Portanto, digamos, isto significa que nos últimos 20, 25 anos pouco progredimos em relação ao grupo dos países mais desenvolvidos. Claro que progredimos, todos progredem, mas não pedalámos o suficiente para estar no pelotão da frente e estamos com o risco de caminhar para a cauda da Europa. Isto não pode deixar de me causar alguma tristeza, mas devo dizer que tenho também muita esperança. Esperança de que, e onde é que radica tudo isto? Nós precisamos de aumentar o capital físico, investir mais e melhor, quer investimento público, quer investimento privado. Não basta preocupar-nos com a execução dos programas, é preciso preocupar-nos com a qualidade dos investimentos. Capital físico. Nós temos um estoque de capital por trabalhador que é metade da média da Europa mais desenvolvida e da Europa em geral, o que explica em boa parte a quebra da produtividade. Portanto, falta de estoque de capital de qualidade. O nosso capital humano, nós dizemos, outra variável estratégica-chave, o capital humano, que temos a geração mais habilitada de sempre. Eu diria que temos a geração com maior escolarização de sempre. Agora, nós também temos que reconhecer que temos que aumentar as competências gerais e competências técnicas e temos que desenvolver o ensino técnico-profissional para responder a estas novas necessidades. Portanto, capital físico, capital humano e atuar sobre as variáveis estruturais da produtividade que mexem sobre a qualidade nos três pilares
que eu tenho apontado, pilar político-institucional com a qualidade das instituições e das políticas públicas, a qualidade dos incentivos às estratégias empresariais competitivas para a renovação do nosso tecido produtivo e a qualidade do nosso pilar social, que precisa, no fundo, de uma inovação social e de garantias de sustentabilidade. Portanto, a economia está ao serviço das pessoas, mas temos de ter consciência de que, para alcançarmos os objetivos, temos que acelerar um conjunto de reformas políticas, económicas e sociais. Eu comecei por referir o filósofo Ortega y Gasset, que disse: eu e a minha circunstância. Mas a segunda parte: se não a salva ela, não a salvo a mim. O que é que isto significa? Significa que o homem, para se salvar, tem que atuar sob a realidade que o circunda. A realidade não é imutável, a realidade é suscetível de transformações, desde que não haja omissões e desde que não haja inação. Portanto, nós temos que ter esperança, temos recursos financeiros, os recursos humanos estão em desenvolvimento, o espírito empresarial, as empresas estão a trabalhar cada vez melhor. Portanto, temos que ter esperança que na esfera empresarial e na esfera das políticas públicas sejamos cada vez mais eficientes para colmatarmos o gap, que ainda temos 30 pontos percentuais do PIB, do PIB per capita, que temos em relação à União Europeia a 15, os países mais desenvolvidos. Portanto, em 1910 estávamos à volta de 40%. Em 1974 estávamos em 59%. Em 95 estávamos em 68%. Hoje estamos em 72%. Falta 28 pontos percentuais. Eu penso que é possível, se a gente fizer isso à média dos últimos 110 anos, demoraremos quase um século para lá chegar. Mas que é possível fazer isto em 2 décadas, desde que haja uma visão estratégica reformista. E é essa visão estratégica reformista que eu procuro ter como economista e gestor. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Eduardo Catroga. Vamos agora ter início à intervenção de encerramento a cargo do professor João Duque e de seguida o professor António Mendonça. Relembramos que iremos ter um cocktail no terraço do ISEG após a sessão terminar. Muito bem, a minha palavra final era apenas para sublinhar que está absolutamente justificado o título de economista emérito, dada não só a descrição que ouvimos do seu percurso académico, profissional, pela elasticidade que teve ao longo do percurso e pela capacidade que mantém ativa e pela frescura e energia que imprime na sua participação e na sua atividade. Queria apenas voltar a agradecer a vossa presença e dizer que temos um cocktail no rooftop, que é no andar, é aqui neste nível, portanto, saindo, passando os claustros e virando à direita, na parte exterior deste edifício, temos o rooftop, onde será servida um beberete para podermos confraternizar um pouco mais e aproveitar da experiência e das palavras do Eduardo e dos restantes participantes. Muito obrigado pela vossa presença, muito boa tarde. Muito obrigado. Vou dar aqui só uma... não vou, só depois do professor João Duque, só em nome da Ordem dos Economistas, agradecer a presença de todos. O homem é o homem e as suas circunstâncias. Já estivemos aqui um momento de afirmação dessa realidade. Quero agradecer e saudar o nosso homenageado,
agradecer a participação do ISEG e também agradecer ao Sr. Presidente Aníbal Cavaco Silva por este momento de afirmação dos economistas e esperamos que aquilo que o nosso homenageado quer para o país e que todos queremos se concretize. Muito obrigado a todos.